Olá, eu sou o Giovanni e você está no canal Cristão em Concerto. Aqui eu pretendo compartilhar com você um devocional semanal com um diferencial. Eu escrevi uma oração, uma música específica para cada tema, né, e pretendo compartilhar com você. Então, seja bem-vindo ao canal Cristão em Concerto. Imaginem como eu me senti a primeira vez que eu li esse trecho de Romanos 7. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu não entendi nada a primeira vez que eu li. E fiquei preso nisso um tempão, tentando entender o que eu faço, o que não faço, o que que está dentro de mim, mas mesmo o que eu não quero eu faço. Até hoje eu, isso aí me enrosca um pouco, né? Mas foi um trecho da Bíblia que Deus falou muito comigo e me revelou muita coisa. Até hoje, isso me impacta muito. Né? A dificuldade da leitura, a dificuldade de entender essa parte me provocou e eu insisti em reler, em reler, em reler. Hoje eu leio, eu já entendo, mas para quem lê a primeira vez, eu não sei como é que foi com você, mas comigo, a primeira vez que eu li isso, eu tive que voltar várias vezes e bem devagar, sabe? Ler em outras traduções. Fiquei um bom tempo enroscado nisso aí. E hoje vou falar desse trecho bastante. Em resumo, quer dizer o seguinte: se você fez o que não queria fazer, não foi você. A culpa não é sua. É do pecado que está em você. Seria o mesmo que dizer assim: você pecou, pode culpar o pecado. Mas a verdade é que isso não isenta a gente do erro. Né? A gente vai sofrer todas as consequências. Né? Somos escravos dessa situação. Eu fiquei pensando muito nesse mecanismo que Paulo conta nessa carta. E eu vi que a luta contra o pecado na minha vida estava sendo ineficiente, porque eu estava concentrando o foco no, no sintoma e não no causador do problema. Isso é confuso porque a gente usa o pecado, fala pecado, o pecado que está em mim, o pecado que saiu, o pecado. Então, para simplificar e para ficar mais claro no resto desse devocional, eu vou tentar tratar a coisa da seguinte forma: tem a semente do pecado, tem a gestação do pecado e tem o ato do pecado. Combinado? A forma certa da gente lutar contra a semente do pecado é a gente simplesmente impedir que entre na nossa mente. Simples assim. Dá até para parar o vídeo agora, mas não é tão simples. Né? O grande problema é que quando ela entra, nós somos um solo excelente para a semente do pecado. Nós somos acolhedores do pecado. Né? Nós gerimos, nós gestacionamos essa semente com um carinho imenso. E é muito difícil, muito difícil. Depois que o pecado entra,
e começa a ser gerado, parar esse processo. Dificilmente alguém consegue parar. Somos uma terra muito fértil. O pior é que o pecado nem sai redondinho, ele sai causando o maior estrago, principalmente na nossa personalidade. E para dar uma explicada melhor nisso aí, eu vou fazer uma analogia. Mas antes, tem um detalhe. Tem uma frase que eu sempre falo, que é assim: Deus faz as pequenas coisas para nos mostrar como são, como funcionam as coisas grandes, né? E sempre a pequena coisa é uma coisa da nossa vida, assim, pode ser um navio gigantesco, é uma pequena coisa, né? E a grande coisa sempre é uma coisa espiritual. Então Deus mostra coisas aqui da nossa vida, da carne, para mostrar para a gente como é que funciona no espiritual. A analogia é a seguinte: na agricultura, quando você planta uma determinada cultura em qualquer região, aquela plantação ela pode deixar o solo mais ácido, né? Ela pode deixar o solo alcalino. A plantação tira recursos da terra. E se você repete aquela plantação por muito tempo, essa cultura pode danificar a terra, mexer com a fertilidade dela. Então, da mesma forma, é uma semente dentro de nós. Existem plantações que trazem benefícios e existem plantações que causam danos. Então, através desse pensamento, dessa linha de raciocínio, a gente pode dizer que ficamos grávidos de um pecado. E a gente protege, né, como eu tinha falado anteriormente, protege o pecado como se fosse um bebê. E a gente tem os sintomas, o pecado deixa sintomas em nós, mas a gente acha que é nosso, que aqueles pensamentos, aquela revolução interna faz parte do nosso ser, mas é a ação do pecado, dessa gestação dentro de nós. A gente acaba, no fim desse processo, a gente fica mais ácido, ou mais alcalino, mais árido, mais triste, frustrado, sentindo-se diminuído, coisas assim. Então, para a gente ter a chance de vencer essa luta, é importante a gente dar o nome certo para as coisas, identificar, ter discernimento, a gente nomear, que nem eu fiz, a gente semente, gestação, ato, deixar claro. E para isso, para a gente enxergar as coisas de forma correta e para a gente ter responsabilidade, olhar para aquilo com seriedade, né? Para poder até orar para Deus, pedir discernimento, pedir da forma correta, pedir para a coisa correta, né? Lutar contra o pecado é principalmente rejeitar pensamentos. Então, a gente tem que parar de alimentar esse processo, essa máquina do pecado, trocá-lo para os outros. A gente recebeu aquela sementinha de pensamento ruim, troca por outra coisa, por uma coisa melhor. O próprio Jesus nos dá a solução para isso na parábola do semeador. Olha, não sei se você já pensou sobre isso, mas Satanás, o nosso inimigo, ele também é um semeador. Ele também segue pelo caminho jogando as suas sementes, né? Mas na parábola do semeador, você já prestou atenção que é uma escala? As primeiras sementes que joga no solo, os pássaros vêm, levam embora. Ou seja, ela não teve nem tempo de encostar na terra.
A segunda semente, o segundo solo é o rochoso. Caiu ali, veio o sol, tal, mas aquilo não criou raízes. Nós devemos ser assim. A gente não pode permitir que as sementes do pecado criem raízes em nós. Mesmo assim, vamos supor que passou umazinha que você viu e falou, essa foi adiante um pouquinho mais. Ainda tem uma terceira escala do solo, torne-se um solo espinhento, com espinho, e aí aquela não dê condições para aquele pecado se enraizar. E tem o solo bom. O solo bom é para as boas sementes. Quando eu escrevi sobre isso, fiz esse devocional para o Ministério Single da primeira vez, eu relatei lá a minha dificuldade de ficar em paz enquanto estou dirigindo. E na época, né, eu passei muito tempo pensando nisso, escrevi o devocional, e o que foi curioso foi que depois que eu escrevi aquele devocional, eu comecei a ficar em paz. Eu comecei a dirigir, virei, sabe, um anjo no volante. E eu achei interessante ter esse resultado. Eu pensei, puxa, encontrei a solução perfeita. Eu vou, escrevo sobre aquilo profundamente, sabe, me entrego naquela escrita e resolvo o problema. Mas não foi assim. Passou 2 anos, eu fui voltando. Quando eu percebi que eu estava de novo nervoso no trânsito, e eu fiquei pensando, por que que isso aconteceu? Por que que eu voltei a fazer, né? Voltei a um velho hábito, um mau hábito. E a resposta veio que Deus manda a gente vigiar. Vigiar o tempo todo. Vigiar de forma ativa. Vigiar é um ato de prevenção. É um ato para você impedir de ser pego de surpresa. Vigiar, ela te tira da situação de vítima e te passa para uma situação de atitude ativa, né? E você filtra tudo. E no meu caso, quando eu comecei a mudar, foi uma mudança social, né? Houve uma mudança na minha vida e eu parei de vigiar. Por isso, a ordem é vigie o tempo todo. Se alguma coisa mudar na sua vida, não deixe de vigiar. É importante isso, para não voltar, por exemplo, ou para não dar brecha para outro pecado. Lembra que eu disse que Deus faz as pequenas coisas para nos mostrar como funcionam as grandes? Tem uma lei da física quântica que diz o seguinte: um observador altera o resultado. Eles fazem o experimento diversas vezes e se tiver alguém olhando, o resultado fica diferente. Então, esse é o pequeno. O grande é: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Quando vigiamos, nós alteramos o resultado. Então fica claro que o que Paulo diz lá em Romanos, que o momento do pecado não é quando a gente vê o visível. A gente não tem que ir lá chorar e se arrepender pelo o visível do pecado. Mas a gente tem que chorar, se arrepender e lamentar quando a gente engravida do pecado. Jesus mesmo nos diz: nós pecamos ao pensar. Imagine a cena, um filme de guerra,
o soldado está atrás de uma parede, é o soldado do nosso time, ele está ali, tem uma porta do lado, daqui a pouco entra uma granada assim, quicando no chão, perto dele. Agora, a cena vai para o rosto dele, o desespero quando o cara vê aquela granada. O que ele tem que fazer? Sai correndo, implorando para Deus para ajudar ele a livrar daquilo. É o que a gente tem que fazer quando vê uma semente do pecado. A gente tem que implorar para Deus para nos livrar daquilo. Esse é o momento. É o momento na hora que você vê, você fala, ah, opa, é uma semente. O cara corre, pula, se esconde, sai de perto, manda ver. Eu vi uma cena muito interessante na TV um tempo atrás, uns anos atrás, não lembro quando. Era um jogo de futebol, mas estava cheio de coisinha flutuando no ar, assim, um monte. E o locutor, ele disse que era pólen. Tinha muito. Eu fiquei imaginando se aquilo não, como que era andar com aquele monte, né? Jogar futebol com aquele monte. Mas é assim, né, no espiritual. O inimigo, TV, celular, comentários, sabe? Toda essa coisa que está nos cercando é esse pólen flutuando na nossa vida, são sementes. O pólen, gente, é um passo anterior à semente. E para ilustrar isso, do pólen, no livro de Jó, Satanás aparece lá no céu, no meio lá das reuniões. Deus olha para ele e fala, de onde veio? Aí ele responde, de perambular por aí. Satanás está por aí, jogando as suas sementes. Dona Áurea era uma cristã exemplar. Dizem que qualquer pessoa que se aproximasse dela para falar alguma coisa negativa, capciosa, algo assim no oculto, ela simplesmente interrompia a pessoa e falava assim, vamos orar. Certamente ela era um solo rochoso para o pecado. Mesmo depois de 20 anos de sua partida, o legado dela continua. Uma outra analogia para a gente terminar. O touro, ele ataca o pano vermelho porque ele não compreende que é o toureiro que está ali manipulando o pano. E o toureiro faz isso para cansar ele, e quando ele estiver muito cansado, o toureiro mata o touro com requintes de crueldade. Obrigado, pessoal, por ficarem comigo até aqui. E agora eu vou colocar a música e depois da música, outros detalhes. Pai, eu não tenho controle sobre o que sai de mim, Pai. Pai, faço o que odeio, faço o que não quero, Pai. Pai, como posso evitar essa lei? Pai, como posso fugir desse destino? Impedir que o pecado entre é o caminho que Jesus ensinou.
fazer o que Jesus ensinou. Vai governar minha mente e meu coração. Quero me preencher com sua verdade. E só transbordar bênçãos do Senhor. Impedir que o pecado entre, é o caminho que Jesus ensinou. Vigiar o seu pensar impedirá do pecado entrar. Olhar com amor preencherá o seu interior e deixar transbordar, alcançará os corações. Olhar com amor preencherá o seu interior e deixar transbordar, alcançará os corações. Eu os corações. Espero que tenham gostado da música, né? Chegamos à parte do bate-papo. É como quando a gente vai numa célula. A gente fala de Deus e tal, aí no final, vamos comer. Então aqui é a parte do lanche. Eu assisti o meu primeiro vídeo, eu assisti em 2x. Gente, eu fiquei ótimo em 2x. Eu adorei. Eu nunca me imaginei eu me vendo em 2x, né? Eu até vou confessar uma coisa assim, eu vejo vídeo em 2x, 3, 4, 5, eu tenho no computador eu tenho uma extensão que acelera até 10x, sei lá, eu nem sei até qual é o máximo, mas até 10 eu já fui. Mas no WhatsApp eu não faço isso, porque eu acho um desrespeito com a pessoa. Eu tá ouvindo ela e ela tá com aquela voz fininha, né? Mas você sabe que eu botei o vídeo do YouTube, o meu, e eu gostei, porque eu não sabia que eu falava tão devagar. E ficou bom. Eu fiz bastante, né? Dessa vez eu me controlei bastante, para não ficar fazendo... eu fiz, com certeza. Falei alguns nés,
mas foi bem menos. Sem contar que eu cortei mais pedaços, né, para o áudio, para tudo ficar melhor. Eu estou tentando fazer o vídeo ficar curto. Só eu começo a escrever, eu vou fazer o script, eu faço um script detalhadinho, eu escrevo um texto, mas no fim tem tanta coisa para falar e acabo fazendo os vídeos mais longos. Por que eu comecei a fazer isso? Na verdade, faz muito tempo que eu queria fazer vídeos, fazer algo mais para Deus, nesse sentido. Mas a gente vai empacando. A gente anima, desanima. A gente vê um vídeo qualquer e vê, às vezes, um comentário, alguém fazendo um comentário maldoso, sabe? Pessoas criticando. Às vezes aí você pensa, puxa, para que passar por isso? Mas eu estava vendo uma entrevista que a Sara Shiva estava dando, acho que até para aquela, acho que chama Karina Bach. E ela falou que o inimigo ele trabalha muito para calar a nossa voz, para a gente não falar, a gente não. Inclusive, ela falou sobre isso. A pessoa tem a vontade tem o desejo no coração de gravar vídeos, pôr no YouTube e não põe porque vem o inimigo e semeia alguma coisa na cabeça dele para desanimar ele, né? Então, isso foi um dos impulsionadores para isso. O segundo grande impulsionador para isso foi que eu tive um final de relacionamento, meu último relacionamento, e eu semeei o amor nesse último relacionamento. Eu cultivei o amor dentro de mim. Eu expandi a minha capacidade de amar. Quando o relacionamento acabou, eu olhei para Deus e falei assim: Pai, o que eu faço com todo esse amor que eu coloquei no meu coração? Aí ele falou assim: dá para mim. Essa tem sido a forma que eu encontrei de dar, né, de materializar o meu amor por ele. Obrigado, pessoal. Né? Ter a companhia de vocês até aqui é maravilhoso. Peço que Deus os abençoe grandemente. E até o próximo vídeo.